Imagine esta cena. Você está no calor de uma discussão intensa, seu coração acelerado, cada palavra soando como uma arma, cada frase como um campo de batalha. Você elabora cuidadosamente sua próxima resposta, determinado a provar sua razão, mas a outra pessoa está fazendo exatamente o mesmo. Nenhum de vocês realmente escutando, apenas esperando a oportunidade de contra-atacar. Então, surge N. Ele não toma partido, não lhe diz o que falar. Em vez disso, sussurra algo perturbador ao seu ouvido. Você já perdeu. O que ele quer dizer? Você está lutando, se defendendo, mantendo sua posição com firmeza. Como isso poderia significar derrota? Porque, segundo N, no instante em que você se envolve nesse tipo de batalha, você já entregou seu poder. A verdadeira força, argumenta ele, não reside em lutar para estar certo, mas em algo muito mais inesperado. Qual é esse poder oculto? E por que o silêncio muitas vezes fala mais alto que as palavras? Vamos mergulhar na filosofia de N e descobrir o truque silencioso que lhe concede poder real. A maioria das pessoas acredita que poder emana de vencer discussões, de provar que os outros estão errados e de dominar conversas. Mas Friedrich Nietzsche tinha uma visão completamente diferente. Ele acreditava que o poder não estava nas palavras, mas no controle. Por que as pessoas discutem? Se você já se viu em uma discussão acalorada, sabe o quão rápido as coisas podem escalar. Mas você já se perguntou por que as pessoas discutem em primeiro lugar? Acredito que a maioria das discussões não versa sobre a verdade, mas sobre necessidades psicológicas mais profundas. Proteção do ego. As pessoas discutem porque sua identidade está em jogo. Aceitar que estão erradas é como perder uma parte de si mesmas. A mente resiste a isso a todo custo. Lutas de poder. Muitos debates não são sobre fatos ou lógica, mas batalhas por domínio. Quem fala por último? Quem controla o tom? Quem faz o outro recuar? É uma questão de hierarquia mental. Busca por validação social. Algumas pessoas discutem não porque acreditam em seu ponto de vista, mas porque querem ser vistas como inteligentes, confiantes ou fortes por seus semelhantes. Nietzsche via esses comportamentos como sinais de fraqueza. Ele acreditava que aqueles que reagem emocionalmente a argumentos estão sendo controlados. No momento em que você permite que alguém o provoque, você já perdeu. A vontade de poder de Nietzsche e o Übermensch. A famosa ideia da vontade de poder de Nietzsche é frequentemente mal compreendida. Não se trata de força bruta, mas da capacidade de impor sua vontade à realidade. Isso nem sempre requer palavras. Às vezes, o poder mais forte é a capacidade de não reagir. E é aí que entra o Übermensch, o indivíduo superior ideal na filosofia de Nietzsche. Übermensch não é emocionalmente reativo como a pessoa comum. Ele não discute apenas para vencer ou provar um ponto. Em vez disso, ele escolhe quando se envolver e quando permanecer em silêncio. Porque o poder não reside em falar, mas em controlar toda a interação. Por exemplo, imagine uma reunião onde duas pessoas estão discutindo. Uma é barulhenta e agressiva, tentando provar que está certa. A outra permanece calma e controlada. Ela ouve mais do que fala. Não se deixa arrastar por trocas emocionais. Mas quando finalmente diz algo, é poderoso, oportuno e muda toda a sua conversa. Quem realmente detém o poder aqui? Argumentaria que a pessoa que se mantém no controle e não reage emocionalmente sempre vence a longo prazo. Por que o silêncio estratégico é mais poderoso do que vencer argumentos? O silêncio, quando usado corretamente, não é fraqueza, mas uma arma psicológica. Ele força a outra pessoa a revelar mais sobre si mesma. Faz com que ela se sinta incerta, duvidando de suas próprias palavras. Cria tensão, e a tensão deixa as pessoas desconfortáveis, o que lhe concede controle. O Übermensch não fica em silêncio apenas em discussões. Ele usa o silêncio como uma ferramenta, uma pausa, um momento de contenção, uma resposta oportuna que vira a conversa a seu favor. É por isso que a versão de poder de Nietzsche não se trata de lutar,
mas de dominar o campo de batalha antes mesmo do início do confronto. O silêncio não é apenas a ausência de palavras. É uma ferramenta, uma arma empunhada pelas maiores mentes da história para dominar batalhas de intelecto. A ideia de poder de Nietzsche não se referia a argumentos barulhentos ou a vencer debates, mas ao controle da influência e à contenção estratégica. Vamos explorar 3 figuras lendárias que incorporaram esse princípio: Sócrates, Steve Jobs e Miyamoto Musashi. Método de Sócrates: vencer sem lutar. Sócrates nunca se envolveu em argumentos tradicionais. Ele não gritava, atacava ou tentava impor seu ponto de vista. Em vez disso, usava uma técnica tão poderosa que ainda molda as discussões intelectuais hoje: o método socrático. Essa forma de questionamento fazia as pessoas exporem suas próprias contradições. Imagine: um orgulhoso político ateniense afirma ser o homem mais sábio da cidade. Em vez de desafiá-lo abertamente, Sócrates simplesmente pergunta: o que é sabedoria? Ansioso para provar seu intelecto, o homem começa a defini-la. Mas a cada pergunta de Sócrates, a definição se desfaz. O político, antes tão confiante, agora tropeça em suas próprias palavras, percebendo que não tem uma compreensão verdadeira do próprio conceito do qual se vangloriava. Sócrates não precisava dizer às pessoas que elas estavam erradas. Ele as fazia perceber isso por si mesmas. Ele entendia uma verdade fundamental: as pessoas não aceitam o que lhes dizem, apenas o que descobrem por si mesmas. Essa é a essência do poder silencioso. Em vez de se envolver em discussões sem sentido, faça perguntas que levem as pessoas a se questionarem. A estratégia de Steve Jobs: a arte do conflito controlado. Se Sócrates dominava por meio de questionamentos, Steve Jobs dominava por meio da persuasão estratégica. Ele não evitava discussões, ele as orquestrava. Sua liderança na Apple não se tratava de debater cada pequeno detalhe, mas de controlar a conversa mais ampla. Jobs tinha um princípio simples, mas poderoso: você não desperdiça energia em brigas desnecessárias. Mas quando algo realmente importa, você vai com tudo. Um exemplo famoso foi sua batalha com sua própria equipe sobre o design do iPhone. Os engenheiros queriam botões físicos. Jobs queria uma tela sensível ao toque completa. Em vez de discutir sem parar, ele os levou a ver sua visão. Deixou-os debater. Deixou-os expressar suas preocupações até que percebessem, por meio de sua orientação, que um dispositivo com tela sensível ao toque não era apenas possível, era inevitável. Ele não dizia às pessoas o que pensar. Ele as fazia acreditar que era a ideia delas o tempo todo. A maioria das pessoas discute por ego, para provar que está certa. Mas Jobs argumentava com o propósito de conquistar as pessoas, não para provar um ponto. E essa é a chave. Se suas palavras não movem as pessoas para a ação, elas são apenas barulho. Miyamoto Musashi: o samurai silencioso que venceu antes da luta começar. Vamos além da filosofia e dos negócios para o campo de batalha. Miyamoto Musashi, o samurai invicto, entendia uma verdade simples: a melhor maneira de vencer uma luta é nunca sacar sua espada. Musashi venceu mais de 60 duelos, mas não apenas através da habilidade física. Suas maiores vitórias foram psicológicas. Ele jogava jogos mentais, perturbando seus oponentes antes mesmo do início da batalha. Um exemplo famoso é seu duelo contra Sasaki Kojiro. Kojiro era um mestre espadachim conhecido por sua velocidade mortal, mas Musashi não o desafiou de frente. Em vez disso, apareceu horas atrasado para o duelo, deixando Kojiro furioso. No momento em que Kojiro finalmente o enfrentou, estava tão cego de raiva que cometeu erros, permitindo que Musashi o derrotasse com facilidade. Musashi sabia que, se seu inimigo está emocional, ele já está fraco. A filosofia de Nietzsche se alinha perfeitamente com isso. O Übermensch não reage, ele controla a reação dos outros. Musashi provou que silêncio, paciência e domínio psicológico são frequentemente mais poderosos do que a força bruta. O poder do fio comum através do silêncio estratégico. O que Sócrates, Steve Jobs e Musashi têm em comum?
Eles nunca desperdiçaram energia em argumentos inúteis. Eles não reagiram. Eles ditaram os termos do engajamento. Eles entenderam que o verdadeiro poder não reside nas palavras, mas na influência. Da próxima vez que você sentir vontade de discutir, pergunte a si mesmo: estou reagindo emocionalmente ou estou controlando a situação? Porque o verdadeiro poder é silencioso. Por que discutimos? Porque sentimos a necessidade de provar que estamos certos, de lutar para defender nossas ideias, mesmo quando a discussão não está indo a lugar nenhum. A maioria das pessoas acredita que discussões se tratam da verdade. Não se tratam. Discussões se tratam de poder. Quanto mais você discute, mais revela sobre si mesmo, suas inseguranças, seus gatilhos emocionais e, o mais importante, o fato de que outra pessoa está controlando sua reação. Nietzsche entendia isso profundamente. Seu conceito de vontade de poder não era apenas sobre domínio físico, era sobre se controlar tão bem que os outros caem sob sua influência sem sequer perceber. E a psicologia moderna prova o quão preciso Nietzsche era. Por que as pessoas ficam presas em argumentos? Argumentos não são lógicos, são psicológicos. Quando discutimos, acreditamos que estamos defendendo nossas crenças. Na realidade, muitas vezes estamos apenas reagindo a gatilhos psicológicos profundamente enraizados. Vamos decompô-lo. Vícios cognitivos. Seu cérebro quer vencer, não aprender. Nossos cérebros estão programados com vieses que nos tornam terríveis em argumentar racionalmente. Os maiores culpados, viés de confirmação. Apenas procuramos informações que apoiem o que já acreditamos. Efeito backfire. Quando alguém desafia nossas crenças, não mudamos de ideia. Nos apegamos ainda mais a elas. Efeito Dunning-Kruger. Quanto menos sabemos sobre algo, mais confiantes estamos em nossas opiniões. Esses vieses tornam a maioria dos argumentos inúteis. Ninguém realmente escuta. Em vez disso, apenas esperam sua vez de falar. O Übermensch de Nietzsche evita essa armadilha. Ele escuta, observa e escolhe se vale a pena se envolver na conversa. Gatilhos emocionais. Por que levamos argumentos para o lado pessoal? Você já se perguntou por que alguns argumentos o deixam furioso enquanto outros não o incomodam de jeito nenhum? É porque não discutimos sobre lógica, discutimos sobre identidade. Quando alguém discorda de nós em um nível profundo, parece um ataque pessoal. É por isso que os debates sobre política, religião ou filosofia ficam feios tão rápido. Porque as pessoas não apenas sentem que suas ideias estão sendo desafiadas, sentem como se elas próprias estivessem sendo atacadas. É por isso que as pessoas mais poderosas da história nunca discutem emocionalmente. Se alguém pode fazê-lo sentir emoção, essa pessoa o controla. O Übermensch não cai nessa armadilha. Ele não reage. Ele observa, analisa e então decide se deve ou não responder. A necessidade de validação. A verdadeira razão pela qual as pessoas discutem. No centro da maioria dos argumentos não está a verdade, mas o ego. As pessoas não querem apenas estar certas, querem ser vistas como certas. Nietzsche entendia que a maioria dos humanos busca a validação da manada. Eles argumentam não para encontrar a verdade, mas para obter aprovação. Mas o Übermensch não precisa de validação. Ele cria sua própria verdade. Pense nas figuras mais influentes da história. Elas perderam tempo discutindo com os críticos? Não. Elas se concentraram em sua visão, ignoraram distrações e deixaram suas ações falarem mais alto que as palavras. Nietzsche estava à frente de seu tempo. Suas percepções sobre controle, poder e silêncio se alinham perfeitamente com a pesquisa psicológica moderna. Vamos decompô-lo. Dinâmica de poder nas interações sociais. Psicólogos sociais descobriram que as pessoas mais poderosas em qualquer grupo não são as que falam mais, mas as que controlam o fluxo da conversa. Elas não interrompem, não explicam demais, escolhem suas palavras cuidadosamente, fazendo com que as pessoas se apeguem a cada frase.
É por isso que líderes poderosos raramente levantam suas vozes. Não precisam. Quando falam, as pessoas ouvem porque já criaram uma aura de autoridade através de seu silêncio. Papel da autocontenção e da persuasão. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que pessoas que permanecem calmas e compostas em discussões são muito mais persuasivas do que aquelas que ficam emocionais. Por quê? Porque os humanos são programados para ver a calma como confiança. Nietzsche acreditava que o verdadeiro poder vem do autodomínio. O Übermensch não é escravo de suas emoções. Ele não reage, ele decide. E isso o torna intocável. A verdadeira razão pela qual Nietzsche via o silêncio como poder não era porque ele queria que as pessoas evitassem conflitos. Era porque ele sabia que aquele que controla sua própria reação controla toda a conversa. Vamos colocar isso em perspectiva. Se alguém o insulta e você reage, você perdeu. Se alguém o desafia e você sente a necessidade de se defender, você perdeu. Se você é puxado para uma discussão apenas para provar que está certo, você perdeu. Mas se você observa, permanece calmo e responde somente quando isso serve ao seu propósito, você já venceu. A filosofia de Nietzsche não se trata de ficar em silêncio para sempre. Trata-se de escolher suas batalhas. Pergunte a si mesmo: estou falando porque quero ou porque me sinto forçado? Estou reagindo emocionalmente ou estou no controle da minha resposta? Essa discussão vale minha energia ou estou apenas alimentando meu ego? Porque o verdadeiro poder, como Nietzsche via, não está nas palavras. Está no silêncio antes das palavras, na pausa que faz os outros se inclinarem, na decisão de falar apenas quando importa. E esse é o truque silencioso que lhe concede poder. O silêncio é poderoso, mas isso significa que você deve sempre ficar em silêncio? O silêncio pode ser uma arma, mas empunhá-la indiscriminadamente pode ser tão tolo quanto falar sem pensar. Se o silêncio fosse o único caminho para o poder, então as maiores mentes da história, filósofos, revolucionários e visionários, teriam permanecido inaudíveis. No entanto, eles falaram, porque o verdadeiro poder não está em evitar o conflito, mas em saber quando se envolver e quando se conter. A vontade de poder de Nietzsche, o conflito como um caminho para a maestria. Muitos interpretam Nietzsche erroneamente como um defensor da retirada, do desapego da luta. Mas seu conceito de vontade de poder nunca foi sobre passividade. Era sobre dominação, crescimento e autossuperação. O poder não reside apenas no silêncio, reside no controle. Evitar o conflito completamente não é sabedoria. É medo disfarçado de restrição. Dominar o conflito não significa rejeitá-lo, significa usá-lo como uma ferramenta. O Übermensch de Nietzsche não discute sobre coisas mesquinhas, mas também não foge de batalhas necessárias. Ele sabe que o conflito pode ser um cadinho para a força. Por que a maioria das pessoas evita discussões? Porque se sentem desconfortáveis. Mas Nietzsche entendia que o desconforto gera força. Ele via a luta como necessária, não como algo a ser evitado. Pensadores fracos evitam desafios. Pensadores fortes os acolhem, porque o desafio força o refinamento. Imagine um guerreiro que nunca entra em batalha. Uma lâmina que nunca é testada contra o aço, nunca estará pronta para a guerra. Da mesma forma, uma mente que nunca é desafiada permanece cega, fraca e frágil. Sem conflito intelectual, suas ideias permanecem não testadas. Sem luta, suas convicções permanecem vazias. Pense nos pensadores mais ousados da história. Galileu foi condenado por desafiar a visão da Igreja sobre o universo. Sócrates foi sentenciado à morte por questionar crenças convencionais. E o próprio Nietzsche foi rejeitado como um louco em sua época. No entanto, suas ideias moldam o pensamento moderno até hoje. Seu poder não veio do silêncio. Veio de escolher suas batalhas sabiamente e se envolver em conflitos necessários. Há uma diferença crucial entre argumentar para provar que você está certo e argumentar para moldar a realidade. Nietzsche entendia isso.
Os maiores líderes, filósofos e visionários não evitam discussões. Eles as usam estrategicamente. Considere Sócrates. Ele não atacava as crenças dos outros diretamente. Ele as questionava até que elas entrassem em colapso por conta própria. Os escritos de Nietzsche foram projetados para desafiar, provocar e sacudir as pessoas para fora de sua complacência mental. Steve Jobs não evitava conflitos. Ele os usava para levar as pessoas além de seus limites e impulsionar a inovação. Pessoas poderosas não discutem por validação. Elas argumentam por transformação. Elas não lutam para vencer debates. Elas lutam para moldar o mundo em sua visão. O Übermensch não discute para satisfazer seu ego. Ele argumenta com propósito. Aqui está o momento em que você deve se envolver, quando a discussão aguça seu pensamento, quando revela verdades mais profundas, quando empurra você ou outros a crescer, quando muda o poder a seu favor. Mas aqui está o momento em que você não deve, quando você está apenas defendendo seu ego, quando a outra pessoa não está aberta a mudanças, quando é uma batalha emocional sem sentido, quando seu próprio silêncio é um movimento de poder. Argumentar sem estratégia é fraqueza. Argumentar com precisão é poder. Nietzsche não tinha medo de discussões. Abraçou o conflito, mas em seus próprios termos. Se um argumento o enfraquece, evite-o. Se um argumento o fortalece, envolva-se nele. Se um argumento é apenas uma distração, ignore-o completamente. Se o conflito o fortalece, não é algo a ser evitado, é algo a ser dominado. O verdadeiro poder não reside apenas no silêncio, mas em saber quando falar e quando silenciar. Nietzsche: se você tivesse a escolha entre nunca mais discutir ou dominar a arte da influência por meio do conflito, o que o tornaria mais poderoso? Imagine isto. Você acorda um dia e uma voz lhe diz que você só tem 100 palavras para falar em toda a sua vida. Cada frase, cada palavra agora tem peso. Você as desperdiçaria em uma discussão acalorada? Você as gastaria tentando provar algo para alguém que nem está ouvindo? Ou as escolheria cuidadosamente, como um guerreiro afiando sua lâmina final, antes da batalha? É aqui que reside o verdadeiro poder. Nietzsche entendeu algo que a maioria das pessoas ignora. Palavras são moeda. Quanto mais você as gasta descuidadamente, menos valiosas elas se tornam. Agora, imagine-se em uma discussão. Seu coração dispara. Sua mente inunda com respostas, defesas, pontos finais. Você está morrendo de vontade de provar. Mas pare. Respire. Pergunte a si mesmo: quem realmente detém o poder aqui? O indivíduo freneticamente tentando provar seu ponto, ou aquele que sabe quando silenciar? Porque o silêncio não é fraqueza, é estratégia, é controle, é a arte de fazer os outros se questionarem sem que você precise convencê-los. Então, aqui está o desafio. Da próxima vez que você estiver prestes a discutir, pare. Em vez de reagir imediatamente, observe. Observe como a outra pessoa revela suas fraquezas. Veja como ela expõe seus medos, suas inseguranças, apenas pela maneira como fala. E então, quando chegar a hora certa, escolha suas palavras como um mestre, ou não fale nada. Porque o verdadeiro poder é o silêncio.